Bem, pessoal, começando aqui, tá? Correção agora da quarta semana em relação ao PET 4, para a gente estar finalizando. Então, pessoal, ele continua, tá? Os assuntos sobre geometria, falando agora sobre a área dos quadriláteros notáveis, tá? Também falando sobre círculo. Pessoal, eu já trabalhei em uma aula, tá? Essas áreas, já falei sobre as fórmulas e praticamente é uma aplicação direta dessas relações que foram descobertas pelos matemáticos. Então, no primeiro problema ele fala, calcule as áreas das figuras abaixo. A área, lembrando, é a medida da superfície, a capacidade de uma determinada superfície. Então, pessoal, na primeira ele fala o seguinte, qual que é a área do triângulo, né? Ele está colocando aqui como se fosse isso aqui é um índice que a gente fala, né? Então, triângulo, vamos conferir. Num triângulo, a gente sabe que a área é dada pela base vezes o comprimento da altura e o resultado dividido por 2. Então, bora lá. Se a base é 4 e a altura é 2,5. Então, vou fazer esse cálculo aqui no verso, tá bom? Então, vou chamar de área do triângulo vai ser igual a base, comprimento da base, vezes comprimento da altura, tudo isso dividido por 2. Lembrando que a unidade de medida disso aqui, observa lá, está em centímetros. Então, a área vai ter em centímetros quadrados, é o que está aqui. Então, 4 vezes 2,5 vai dar 10. E 10 dividido por 2 vai dar 5. A área, então, é 5 centímetros quadrados. Então, aqui já está na unidade, né? Então, 5 centímetros quadrados. Então, a área do quadrado. A área do quadrado, basicamente, se a gente olhar aqui, lado elevado ao quadrado, né, pessoal? Se o lado é 2, então essa área do quadrado, vai ser igual a 2 elevado ao quadrado, e 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4, ou seja, 4 centímetros quadrados. A área do retângulo, pessoal, isso aqui é um retângulo, é simplesmente base vezes altura. Então, a base é 3,5, a altura é 2. Então, a área do retângulo vai ser igual a base, confirmar que eu esqueci, 3,5, e a altura é 2. Não precisa dividir por 2, que não é triângulo. Se você pegar 3,5 e multiplicar por 2, vai dar 7. Como está em centímetro, 7 centímetros quadrados. Então, a área do retângulo é 7. E a área do paralelogramo, pessoal, vocês vão observar aqui, também é a relação base vezes a altura. Só que você não pode confundir a altura com esse lado aqui, ó. São medidas diferentes, tá bom? Isso aqui é o lado desse paralelogramo e essa é a altura. É como se você fizesse uma projeção desse ponto aqui na outra base. É isso que é a altura, tá bom? Então, não confunda. Esse lado é sempre maior que a altura. Então, aqui nós temos esses valores, né? 3,2 e 2,5. Então, a área do paralelogramo, AP, é 3,2 vezes 2,5. 2,5. Guilherme, como é que eu vou fazer essa continha? Falei para vocês, né? Esquece as vírgulas. Então, vai ficar 25 vezes 32. 5 vezes 2, 10, sobe 1. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. Põe um mais ou zero. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Então, 0. 6 mais 4, 10. 1 mais 1, 2. Mais 6, 8. 800. Guilherme, quer dizer que vai dar 800? De forma alguma. Quantas casas após a vírgula esse número tem? Uma. Quantas casas após a vírgula esse número tem? Duas. Uma. Então, no total, eu tenho que descontar uma mais uma, duas casas. A vírgula está sempre à direita do último número, do último algarismo desse número, ou seja, à direita da unidade. Descontando duas casas, uma, duas. 8,0 é a mesma coisa que 8 centímetros quadrados. Tá bom, pessoal? Então, aqui, 8 centímetros quadrados. Então, a 2, pessoal, ele fala o seguinte, Pedro quer fazer uma pipa. Ele pesquisou o plástico ideal e o encontrou sendo comercializado em rolos de largura igual a 1,5 metros, tá? Então, largura é como se fosse a altura pra gente, tá? O comprimento não foi informado, como se fosse esse retângulo aqui. Mas aí o comprimento não foi informado, mas foi informada a largura.
também é chamada de altura, tá? Pelo preço de R$2 o metro. Então, esse preço linear, né, o comprimento, né, a partir 1 metro de comprimento equivale a R$2. A pipa terá o formato de um quadrilátero, com os 4 lados possuindo a mesma medida. Então, essa informação é importante. Qual é o quadrilátero que tem todos os lados possuindo a mesma medida? Lembra? Tudo bem, a gente já vai ver isso. Na figura abaixo estão especificados o formato e as dimensões da pipa. Vamos lá. Qual é o nome do polígono que tem a forma da pipa? Ou seja, qual é o nome do polígono que tem os 4 lados possuindo a mesma medida? Ah, Guilherme, é o quadrado. Não, pessoal. Ele está falando que os 4 ângulos internos são de 90 graus? Não. O único quadrilátero que tem essa definição, os 4 lados possuindo a mesma medida, é o, se vocês se lembraram bem, é o losango, né? Então, losango é a única figura, né, que por definição tem 4 lados possuindo a mesma medida. Ah, Guilherme, mas o quadrado tem, mas ele não falou sobre os ângulos. Então a única coisa que a gente pode afirmar é que é um losango. Quanto mede em metros a diagonal maior? Observe o seguinte, a diagonal maior é a diagonal, né, com maior comprimento, que seria essa aqui com 150 centímetros. A diagonal menor seria essa aqui, afinal ela tem um menor comprimento de 60 centímetros. Então, eu tenho a unidade de medida em centímetros. Como é que eu passo para metros? Lembra o seguinte, pessoal. Lembra dessa unidade de medida aqui, ó. Se eu quero passar metro para centímetro, de metro para centímetro, eu sempre multiplico o que eu tenho por 10. E se eu quero passar centímetro para metro, eu divido o que eu tenho por 10. Eu tenho a minha unidade de medida em centímetros. Se eu quero vir para cá, eu tenho que dividir por 10. Quanto eu tenho? 150. 150 dividido por 10 vai dar 15, certo? 15 não, opa, 15. Vai dar... Então, pessoal, eu fiz um erro aqui, ó. A base é 100, tá bom? Não é 10, não. Eu multiplico por 100 e divido por 100. Falei errado, tá? Eu esqueci que aqui no meio tem uma unidade de medida chamada decímetro, tá bom? Então, desse para esse eu multiplico por 100, desse para esse eu divido por 100. Como eu tenho 150 centímetros, eu estou aqui. Eu quero passar para metro, então eu tenho que pegar o que eu tenho e dividir por 100. Se eu dividir por 100, vai ser equivalente a 1,5, tá bom? Então, quantos metros a diagonal maior tem? 1,5 metros. Então, quanto mede em metros a diagonal menor? Eu tenho 60. E 60 dividido por 100, né? Afinal, estou em centímetro, quero ir para metro novamente. Então, 60 dividido por 100 vai dar 0,6 metros. Qual é o nome do ângulo formado no encontro entre... entre as duas diagonais? Se vocês se lembrarem bem, né? As diagonais de um losango são perpendiculares, tá bom? E para ser perpendiculares, tem que formar um ângulo de 90 graus, que é também chamado de ângulo reto, tá bom? Lembra isso que a gente viu na definição de ângulo? Então, o ângulo formado entre a diagonal maior e um dos lados da pipa é agudo ou obtuso. Então, observe o seguinte. Agudo é quando a medida do ângulo é menor que 90. Obtuso é quando a medida do ângulo é maior que 90 graus. Então, o ângulo formado entre a diagonal maior, essa é a diagonal maior, e um dos lados da pipa, esse ângulo aqui, ó. Ou esse de cá, né? Na verdade, pessoal, se a gente observar, a gente sabe que as medidas desses ângulos, essas diagonais, também são, ao mesmo tempo, bissetrizes. Se esse ângulo vale 45, esse ângulo também vai valer 45, tá bom? Uma propriedade da figura. Então, observa aqui, se a gente colocar, ó, toma isso como base, tá bom? Esse lado como base. A altura, o ângulo de 90 seria, né, a partir de uma reta mais ou menos aqui. E eu estou delimitando esse ângulo aqui, ó, nessa região aqui, ó. Então, falta muito para dar 90 graus. Então, um ângulo menor que 90, ou seja, agudo. Então,
Por último, fala, a área da pipa em metros quadrados mede... Então, eu quero a área, então, desse losango. Então, vou colocar aqui, ó. A área do losango é igual. Lembra, a fórmula é diagonal maior vezes diagonal menor, tudo isso dividido por 2. Se vocês olharem aqui, ó. Tá aqui, ó. Diagonal. Aqui tá mais, pessoal, porém é vezes, tá bom? Veio errado aí na apostila de vocês, tá bom? Então, diagonal maior vezes diagonal menor. A diagonal maior, como ele quer a área em metros quadrados, a medida também tem que ter em metros. Então, eu vou utilizar essas medidas que eu já descobri. Então, a diagonal maior é 1,5, a diagonal menor é 0,6. Então, vai ficar 1,5 vezes 0,6, tudo isso dividido por 2. Vou passar um pontilhado aqui. Ora, esquece as vírgulas, vai ficar 6 vezes 15. E 6 vezes 15 vai dar 6 vezes 5, 30. Põe o 0, sobe 3. 6 vezes 1, 6 mais 3, 9. Deu 90, Guilherme? Não, eu ainda tenho que pegar. Olha só, não posso esquecer de fazer isso. Vou passar um traço aqui, né? Esse resultado aqui, eu ainda tenho que descontar vírgulas. Uma casa aqui, uma casa aqui. Então, tem que descontar duas. E 90 dividido... seria equivalente a dividir por 100, mas 90, se a gente imaginar descontando duas vírgulas, a vírgula está aqui, uma, duas. A vírgula pararia aqui e eu completo com zero. Então, daria 0,9 dividido por 2. Então, esse resultado é 0,9 dividido por 2, que é igual a 0,45 metros quadrados. Bom, a unidade de medida está em metros, então tem que estar em metros quadrados. 0,45 metros quadrados. Certo, pessoal? Então, tem mais algumas perguntas em relação a essa 2. Qual o comprimento mínimo em metros do plástico que Pedro deve comprar? Então, observe o seguinte. Qual o comprimento mínimo? Vamos pensar o seguinte. A gente sabe que desse rolo que ele vai comprar de plástico, a gente sabe que... Vamos colocar aqui, ó, um pontilhado, porque não delimitou o limite. Essa largura foi dada. E ele falou que vale a largura 1,5 metros. Então, isso aqui... Acabou. Então, pessoal, essa medida aqui, a gente sabe quanto vale, que é a largura e que ele tinha falado que é 1,5 metros. A questão é o seguinte, pessoal. Se eu tenho a largura, qual é o comprimento? Quanto eu tenho que pegar de comprimento para que a área que eu vou obter seja no mínimo igual à área da pipa, que é aquela de 0,45 metros quadrados. Então, observe o seguinte, eu quero saber qual é o comprimento para que a área dessa faixa, essa faixa de plástico, seja igual a 0,45. A área desse retângulo é o quê? Base, ou comprimento da base, vezes comprimento da altura ou largura. Então, é 1,5 vezes x. Então, isso aqui tem que ser igual a 0,45. O que é esse 0,45? A área da pipa. Você concorda aqui comigo? Para montar essa pipa, no mínimo, você vai ter que comprar 0,45 metros quadrados de plástico. Vai ser mais, afinal, o plástico não tem um formato da pipa. Eu vou ter que modelar. Mas, no mínimo, vai ser 0,45. No mínimo. É o que ele pede. Então, equações a gente sabe resolver. Se 1,5 está multiplicando x, ele passa dividindo. Então, eu tenho 0,45 dividido por 1,5. Então, pessoal, observe o seguinte. Então, pessoal, como é que eu vou dividir isso aqui, né? Bom, para eu dividir números decimais, eu tenho que ter o mesmo número de casas após a vírgula. Esse número tem quantas casas após a vírgula? 2. Esse número tem só uma casa após a vírgula. Galera, eu preciso igualar o número de casas após a vírgula. Se tem 2 aqui, uma, eu tenho que jogar tudo para o maior, ou seja, 2 casas. Basta eu vir aqui, pessoal, e completar com 0.
Afinal, 1,5 é a mesma coisa que 1,50, eu não fiz nada. Mas, Guilherme, para que você fez essa alteração? Porque agora, quando eu igualo o número de casas após a vírgula, aqui eu tenho duas, aqui eu tenho duas, eu posso esquecer essas vírgulas. Então, 0,45 vai ficar 45. 1,50 esquecendo a vírgula vai ficar 150. Isso mesmo, eu faço isso para sair de uma divisão de números decimais para uma divisão de números inteiros. E agora eu vou dividir 45 por 150. Vocês vão perceber que não vai dar um número inteiro, né? Afinal, ó, nem dá para começar a divisão. Então, eu já tenho que começar colocando um zero aqui e colocando um zero e uma vírgula aqui. Que número que multiplicado por 150 dá ou chega próximo de 450? 3. 3 vezes 150 dá 450, resto zero. Então, esse x dá 0,3 metros, tá bom? E 0,3 metros é a mesma coisa que 30 centímetros, tá bom? Só fazendo uma conversãozinha aí rápida para a gente entender o comprimento. É como se fosse uma régua, né? De 30 centímetros por 1,5 metros de altura. Então, pessoal, basicamente o resultado aqui, né? 0,3 metros. Então, ele pediu o resultado em metros, 0,3. Então, qual é o valor que Pedro pagará pelo plástico? Então, ele observa o seguinte, vamos lá. Qual que é a informação que foi dada? Ele paga R$2 no metro, tá bom? R$2 no metro. Observa que ele vai precisar não de 1 metro, mas só de 0,3 metros. Então, vamos fazer uma regrinha de 3 que eu ensinei para vocês, que a gente pode fazer. Então, olha só. Se 1 metro equivale a R$2, 0,3 metros equivalerão a quanto? X. Vamos analisar. Quanto mais metros eu pegar, eu pago mais ou eu pago menos? Pago mais, né? São grandezas diretamente proporcionais. Quando são diretamente, eu faço o produto em X, ou seja, esse vezes esse e esse vezes esse. Então, vai ficar 1 vezes X, X. E 0,3 vezes 2, tá bom? Então, 0,3 vezes 2 dá 0,6, tá bom? E 0,6, pessoal, como esse x equivale a preço, basicamente, né, ele vai pagar 60 centavos, tá? Esse é o preço que ele vai pagar por esse pedaço de papel. Então, aqui basicamente 60 centavos. E para finalizar, pessoal, esse problema 4 traz o problema de uma piscina que tem 6 metros de comprimento, 3 metros de largura e 1 metro de profundidade. Então, vamos construir uma figura, né, de 3 dimensões que possa representar isso aqui. Basicamente, pessoal, a piscina é assim, ó. Vamos lá, 6 de comprimento, 3 de largura, 1 metro de profundidade. Então, basicamente, ó, vamos imaginar que a piscina seja algo parecido com isso aqui, ó. Na verdade, vai ficar muito ruim de fazer isso aqui. Vou colocar um pouco mais para baixo, aí dá certo. Então, vamos lá. Aqui tem 1 metro, né? A gente está desenhando o que eles chamam de paralelepípedo reto retângulo. Então, fazendo uma aproximação aqui, tá? Aqui atrás seria um pontilhado. Então, basicamente é uma piscina parecida com essa figura, onde isso aqui tem 6 metros, isso aqui tem 3 metros, isso aqui tem 1 metro, certo? Só conferir as medidas, 6 por 3 por 1. De forma que tanto o piso do fundo quanto as paredes internas têm formatos retangulares, ou seja, o que ele está falando? Todas essas faces, né, as laterais,
o chão, as duas laterais e o chão onde você pisa são retângulos, tá? Então, vamos lá. Aí ele fala, né? Deseja-se utilizar azulejos de 0,2 metros para revestir o fundo e nas paredes internas da piscina. Esse tipo de azulejo só é vendido em caixas completas. Então, basicamente, eu vou cobrir isso aqui com um azulejo que tem um azulejo no formato quadrado que tem 0,2 metros de lado. Então, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, tá bom? Vamos lá. Quantos azulejos, no mínimo, devem ser comprados para revestir o interior da piscina? Então, aqui é a quantidade que eu quero. Observe o seguinte. Eu quero saber, pessoal, a área disso aqui eu sei, mas eu quero saber a área que eu vou precisar para cobrir nessa piscina. Então, perceba que, pega essa face lateral, esse retângulo aqui que está do lado. Essa face é semelhante, é congruente, na verdade, a essa aqui, ó. Elas são idênticas. Então, se eu calcular a área dela, basta que eu multiplicar por 2 para saber a área dessa e dessa. Qual que seria a área dela? Pessoal, tá vendo esse retângulo aqui? Ó? Ele é um retângulo de base 3 e altura 1. Então, eu vou separar isso aqui em o seguinte. Área 1, tá bom? Que é equivalente a esse lado, por isso a área 1. Eu vou ter a área 2, que vai ser relativa a esse lado aqui e esse lado de cá. Área 2. E eu vou ter a área 3, que é a base, tá bom? Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro a área 1. A área 1 vai ser igual base vezes altura. Base vezes altura, 3 vezes 1, vai dar 3 metros quadrados. Isso eu estou calculando só dessa parte. Quem que seria a área 2? A área 2 seria, bom, isso aqui vale 6, isso aqui vale 1. É esse retângulo aqui, ó, 6 por 1. E, da mesma forma, 6 vezes 1 é igual a 6 metros quadrados. E a área 3 é a área da base, ó. 6 aqui, 3 aqui, é um retângulo. 6 vezes 3, não preciso dividir por 2, dá 18 metros quadrados. Só que aí observa o seguinte, eu tenho que dobrar a área 1 e dobrar a área 2, afinal é essa mais essa e essa mais essa. A área 3 não precisa porque eu não tenho a tampa, eu só tenho o solo, é só uma área aqui relativa à base de baixo. Então, 2 vezes 3 vai ficar 6, 2 vezes 6 vai ficar 12, mais essas 18, concorda? E essa soma vai dar 12 mais 18 vai dar 30 mais 6, 36 metros quadrados é o total que eu tenho que revestir. Total. Isso aqui é o total que eu tenho que revestir. O azulejo que eu vou usar para revestir, qual que é a área dele? A área desse azulejo, vou azinho, vai ser o quê? É um quadrado. É lado ao quadrado, ou seja, 0,2 elevado ao quadrado. E 0,2 vezes 0,2 tem uma área do azulejo igual a 0,04 metros quadrados. Guarda essa informação. Então, observe, eu tenho que cobrir uma área de 36 metros quadrados com um azulejo de 0,04. Ora, vamos lá. Se eu pegar o total que eu tenho que cobrir e dividir por 0,04, isso aqui vai me dar o total de azulejos que eu vou precisar. Então, basicamente, eu tenho que fazer, eu já construí aqui, né, só para mostrar para vocês. Esse resultado é a quantidade de tijolos. Então, basicamente, eu tenho que resolver essa quantidade, que vou chamar de X, não. Vamos chamar de quantidade de tijolos mesmo. Vai ser 36 dividido por 0,04. Guilherme, 2 casas após a vírgula. Como é que eu vou construir 2 casas após a vírgula lá em cima? Coloco 0 e completa tudo com 0. 36,000 é a mesma coisa que 36, não mudou nada. Agora eu posso esquecer a vírgula. Basicamente, eu vou fazer 3.600 dividido por 4, certo? Então, transformei uma divisão de decimais em uma divisão de inteiros. E 3.600, né, dividido por 4, 3.600, se eu fizer a divisão por 4, 36, aqui dá 9, 9 vezes 4, 36,
abaixo o zero. Que número que multiplicado por 4 vai dar zero? Zero. 0 vezes 4 aqui vai dar zero. Eu tinha abaixado o primeiro. Abaixando o segundo. Que número que multiplicado por 4 vai dar zero? Novamente, zero. Então, isso aqui, pessoal, vai dar 900 unidades. Certo? Então, ele vai precisar de, no mínimo, 900 unidades. É claro que tem alguns que vai quebrar, outros não vai encaixar a medida, né? Então, praticamente, no mínimo, você vai precisar de 900. Se cada caixa de azulejo contém 40 peças, quantos metros quadrados uma caixa de azulejo é capaz de revestir? Então, observe o seguinte. Cada caixa tem 40 peças. 40. Quantos metros quadrados uma caixa de azulejo é capaz de revestir? Ora, se eu tenho 40 peças dentro dela e cada peça eu sei que tem... Eu fiz o cálculo ali, ó. Cada peça eu tenho que tem 0,45 metros quadrados. 0,45, não, aqui, ó. É a área do azulejo, é 0,04 metros quadrados. Ora, basta eu multiplicar, vocês concordam comigo? Então, 40 vezes 0,04. Afinal, 40 vezes a área de cada tijolo. O resultado vai ser o total que ele consegue revestir. Se eu fizer 40 vezes 0,4, esquece a vírgula. Vai ficar 4 vezes 40, que vai dar 160. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. Só que eu tenho que descontar duas casas após a vírgula aqui, ó. Aqui não tem casa após a vírgula, não desconto nada. Então, se eu descontar duas casas, a vírgula está aqui, né? 1, 2. Daria 1,60 metros quadrados. Então, aqui, 1,6 metros quadrados. Qual é a quantidade mínima de caixas de azulejos que deve ser comprada para revestir essa piscina? Então, qual é a quantidade mínima? Ora, cada caixa está revestindo 1,60 metros quadrados. Cada caixa está revestindo isso. Bom, observe o seguinte. Ora, pessoal, se cada caixa consegue revestir 1,60, 1,6 metros quadrados, e eu tenho que cobrir uma área total de 36 metros quadrados, foi isso que a gente chegou, né? 36 ou 38? Deixa eu olhar aqui. A gente chegou em uma área total de 36. Então são 36 metros quadrados, 1,6 metros quadrados por caixa. Se eu dividir 36 por 1,6, eu vou ter o total de caixas. Só que para fazer essa divisão, eu preciso igualar o número de casas após a vírgula. Para eu igualar, ó, uma casa após a vírgula, coloco 1,0 aqui, que não altera em nada, né? Então, 360, esquecendo as vírgulas, e 16, esquecendo as vírgulas aqui embaixo. Então, 360 dividido por 16, vamos lá. Pego 36. Se eu pegar 3 vezes 16, 3 vezes 16 vai dar 48, vai passar. Então, vou precisar de duas vezes. 2 vezes 16 vai dar 32. 36 menos 32, resto 4, abaixo 0. 3 vezes 36 também vai passar, vai ter que ser 2 de novo. 2 vezes 16 dá 36, resto 4. Vai dar uma... Opa. 36 não, né? Senão daria uma dízima e 16 não produz dízima. 32. Resto 8. Não tem ninguém para baixar, coloco o 0 e uma vírgula. Mas nem precisa, pessoal. Vai dar um decimal aqui, tá? Se eu quiser aqui, vamos 5,50, mas não, vai dar 5. 5 vezes 16 vai dar 80, resto 0. Mas qual que é a pergunta dele? Qual é a quantidade mínima de caixas de azulejos que devem ser compradas? Ora, eu preciso de 22 caixas e meia, mas tem como você chegar lá e comprar só meia caixa? Não. Então, vou precisar comprar 23 caixas. Vai sobrar azulejo, claro, né? Mas a gente sabe que nós não vamos usar exatamente 900, né? Vão ser mais, a gente teve essa discussão, vão ser mais azulejos, mas eu vou precisar de no mínimo 23 caixas. E por último, pessoal, o item D,
não era para fazer, tá bom? Esse item eu acabei orientando para vocês não resolverem, tá? Porque eu já achei que já estava cansativo um pouco esses exercícios, tá? Ficou pedindo para que vocês fizessem cálculos e mais cálculos, e no fritar dos ovos, basicamente esses cálculos são tranquilos para vocês. Então é isso, a correção do PET 4 está finalizada. Qualquer dúvida, me procurem. Um abraço.